aí, gente? É isso mesmo que você está lendo aí. Hoje eu vou num date. Então, já que eu vou me arrumar hoje, eu quis gravar esse vídeo mostrando pra vocês qual que é a minha maquiagem, assim, do dia a dia mesmo. Porque, assim, a minha maquiagem, desde o dia que eu cheguei aqui na Coreia, tipo, vou colocar fotos, eu fazia muito olhão forte, tipo, rosa, eu adorava ficar colocando um monte de sombra. Aqui na Coreia, eu mudei um pouco e também, vendo as meninas aqui em volta, as meninas aqui são mais num natural ou aquela coisa, assim, pra parecer natural, sabe? Que é, tipo, no makeup, makeup. Elas são bem nessa vibe e eu gosto, sabe? Eu tenho gostado bem mais do que fazer um rebocão mesmo, que era mais do que eu gostava antes. Então, vou aproveitar e mostrar pra vocês qual que é essa maquiagem, assim, no makeup, makeup. Mudei de ângulo porque eu tava sentindo que tinha muita sombra na minha cara. Enfim, vamos começar o vídeo. Todas as maquiagens que eu tenho estão dentro dessa bolsinha. Não é muito mais, enfim. Vou começar passando um hidratante. Essa semana eu fiz um tratamento na minha pele e eu tô, tipo, com a pele bem hidratada, eu tô achando. Ela tá hidratada. Brilhando. Porque aqui o clima é muito seco. E minha pele, que já é seca aqui, ela fica assim... todo deserto. E agora eu vou vir com protetor solar. Esse daqui é novo e eu tô gostando bastante dele. Porque o que eu tinha antes... deixava muito branco. Não que esse não deixe branco, esse também deixa branco. Porque depois daquela foto da mulher com o pescoço, vocês devem saber do que eu tô falando. Eu fiquei assim, protetor solar, precisamos. E já que eu tô me arrumando pra ir num date hoje, vamos começar falando sobre dates e boys aqui na Coreia, como que eu sinto que são as coisas por aqui. Assim, não sou uma pessoa muito experiente, né? Mas eu tenho minhas vivências, então vou contar pra vocês. Uma coisa que eu senti é que aqui parece que os dates duram muito, tipo... Começa, sei lá, no almoço ou num café à tarde e ele vai, você toma café, depois você come. E é muito comum, tipo, você janta num lugar. Aí depois você jantou ali, porque aqui eles comem muito rápido. Não sei, eu sou uma pessoa que come devagar, né? Então, você come. Aí depois você vai, vamos comer em outro lugar. Tipo, comida de novo, assim, sabe? Eu sempre tô assim, tipo, eu não aguento mais comer. E daí você vai e come em outro lugar. Aí depois você pensa, não, mas vamos pra outro barzinho. E é um rolê eterno. Isso nem tanto na cultura, tipo, de dates, assim, mas, tipo, com amigos, com todo mundo, é assim que funciona. É um negócio eterno. E fica de um lugar pro outro. E se você deixar, você vai ficando, sabe? Porque eu acho que eles não querem que o rolê acabe, então vai indo. O que por um lado é bom, né? Se você gosta da pessoa, é bom. Se você não gosta, aí você tá ferrado. Eu passei meu hidratante labial e agora eu vou testar esse daqui, que é um fixador de maquiagem da marca Self Beauty. Eles vendem internacionalmente também, então se você quiser comprar aí no Brasil, você também pode. Acessando o site da Lichten, você consegue encontrar vários produtos que vêm direto da Coreia e a compra é feita através do site da Amazon, então mesmo estando fora da Coreia, você consegue comprar todos os produtos. Além de produtos de beleza, eles têm eletrônicos, coisas de saúde, comidinhas e várias coisas que vêm direto aqui da Coreia. Então, hoje eu vou estar testando eles. Esse daqui é pra deixar a pele com glow e esse daqui é pra deixar mate. Eu, como gosto de um glow, e hoje do nada começou a esfriar, eu vou testar este daqui. Vamos lá. Ai, tem um cheirinho muito gostoso. Vou deixar ele dar uma secadinha. Essa semana eu testei também esse mate e a minha maquiagem durou o dia inteirinho. Então hoje eu quis testar o glow porque eu quero ficar com um aspecto mais brilhante na minha pele. Então, vocês estão vendo, né? Que eu tô com glow. Os coreanos aqui adoram, né? Esse aspecto bem viçoso na pele. A minha base é um cushion e esse daqui está bem popular aqui na Coreia esses dias, que é da Laneige, eu amo essa marca. E eu amei esse cushion, já é o segundo que eu compro. A diferença da base para um cushion é que ele vem assim, tem essa espuminha, e eu aplico com o aplicador deles mesmo. E isso é uma coisa que mudou muito da minha rotina da maquiagem daqui pro Brasil também. Lá eu sempre usava base, rebocão mesmo. Mas agora aqui chegou a minha fase cushion e eu adoro, porque ele deixa, assim, um aspecto bem naturalzinho. E já que tá todo mundo falando na internet sobre, quem é que paga a conta? É o homem ou a mulher? A gente divide. Aqui na Coreia, pelo menos nas minhas experiências, eles sempre pagaram a conta. Eu acho que é o mínimo, tipo, num primeiro encontro, eu acho que é o dever da pessoa, né? Mas aí depende da sua opinião. Mas essa cultura de dividir a conta é algo que não existe aqui.
Mesmo quando você sai com amigos, sempre é uma pessoa que paga a conta toda e daí eles falam, ah, na próxima você paga tudo, sabe? Não tem essa cultura de dividir. Tem um amigo aqui que minhas amigas sempre tiram os sarros dele porque ele sempre quer dividir a conta. E eu até acho estranho, sabe? Porque acho que acostumei com essa cultura de que a gente um paga tudo e depois o outro paga tudo, sabe? Eu tenho uma amiga também que o hobby dela, ela sempre fala, meu hobby é ir em date. Então ela sempre tá indo, tipo, todo fim de semana é certeza que ela tá indo em date com alguém. Já me contou de várias vezes que ela vai em um barzinho e daí tem essa coisa de a gente foi em um e depois a gente vai em outro. E daí quando chega no segundo, tipo, o cara pagou no primeiro e daí chega no segundo ele fala, ah, agora você paga. Pra base eu vou aplicar só isso mesmo, vocês estão vendo que parece que eu não passei nada, né? E é esse o propósito. E depois que eu passo a base, eu vou passar um bronzer assim na minha cara, só pra dar um contorno. E pronto, a minha pele é essa e agora vamos para a sombra. Aí vocês me perguntam, mas Ali, aonde que você acha gente pra ir em date? Os coreanos usam aplicativo? Como é que funciona? Eu recebo muitas perguntas. E assim, aqui existe aplicativo? Existe. E eu acho engraçado a propaganda do Tinder aqui, é tipo pra você fazer amizade. Sempre aparece assim, não tem uma escolha errada. Eu acho estranho. Ai, com qualquer um que você sair vai ser legal, sempre vai ser divertido. E é meio que uma coisa que eles mostram que é pra você fazer um amigo e não pra você namorar. Mas todo mundo sabe que é um aplicativo de namoro, né? Não sei. Pra sombra, eu tô usando essa paleta aqui, que eu comprei aqui na Coreia. E ela é minha queridinha, ela é só de rosa. E eu adoro. E eu tô passando esse rosinha claro aqui. Aqui. Tem bastante coreano que usa Tinder e afins, outros aplicativos. Bumble, eles usam bastante aqui. Tem. Mas, por experiência própria e experiências de amigas, as pessoas que usam esses aplicativos de namoro geralmente não estão buscando nada sério ou são umas pessoas estranhas, muita gente estranha. O coreano aqui tem muita gente estranha. Sério. Cada coisa que você vê no Tinder, eu não sei se eu posso pôr print aqui, eu acho que eu não posso, porque são umas imagens, assim, os caras colocam umas fotos que é assustador, gente, sério. E tem muita gente que é tipo catfishing mesmo, muitos. Então, eu sinto que é melhor você encontrar uma pessoa, ao invés de você encontrar um aplicativo, você encontrar, tipo, num clube de qualquer coisa. Tem muito clube aqui. Eu tenho muitos amigos que encontraram namoradas, tipo, clube de ver arte, sabe? Tem tipo assim, vamos todo mundo no museu, que você encontra na internet mesmo, só que daí vai um monte de gente juntos no museu, e daí eles saem pra comer depois, e daí você encontra gente desse jeito, sabe? A quantidade de gente que eu conheci aqui que nunca usou aplicativo de namoro é grande. Estrangeiros usar esse tipo de aplicativo aqui faz sentido, porque a gente não conhece ninguém. Então, é normal. Mas, pra eles, não é tão normal, entende? Então, assim, eu acho que vai muito da sorte. Agora eu tô passando um glitter. Então, vai da sorte, gente. Eu tenho uma amiga aqui que quase foi sequestrada, que um cara tentou drogar ela. Então, assim, isso acontece aqui. E quando acontece, a gente, como é estrangeiro, eles sabem que a gente não sabe o que fazer, entende? Então, é tenso, gente. Tem gente ruim aqui e tem gente estranha, porque não tem violência igual no Brasil, mas o tipo de violência que tem aqui, eu sinto que é uma violência bizarra, assim, sabe? É umas coisas que, tipo, maldosas mesmo, sei lá. E aí, falando nisso, a gente já entra no assunto qual que é a visão dos homens coreanos sobre as estrangeiras. Assim, depende muito. Tem gente que é mais mente aberta, tem gente que é mente mais fechada. Como aqui não tem muito estrangeiro, a maioria nunca encontrou um estrangeiro. Então, eles têm muita curiosidade, assim, tipo, pra saber de onde que você é, pra saber o que você tá fazendo aqui, etc. E como eles têm essa visão de que o estrangeiro tá aqui temporariamente, muitos deles não querem ter um relacionamento sério porque você já vai embora. Então, se o estrangeiro é uma pessoa que está aberta à cultura, está aberta a talvez ficar aqui mais tempo, sabe? Tem um plano mais concreto, aí ok, sabe? Eu não sinto que eles têm preconceito em namorar uma estrangeira porque ela é estrangeira, sabe? É mais sobre essa coisa de que é difícil, de que,
pode ser que tenha que vir um relacionamento à distância e é difícil, né? Então, acredito que é mais nesse sentido que muitos não gostam de namorar estrangeira e também a questão do idioma. Tem muita gente aqui que fala inglês? Tem, mas não tantos. Então, essas são barreiras que dificultam um pouco, sabe? Eu não acho que tem um preconceito, mas é que é difícil, então tem gente que gosta de evitar esse monte de perrengue pra poder namorar uma pessoa, namora uma coreana que já tá com a cabeça meio parecida, a cultura parecida. Então é uma coisa que eu vejo que vai de pessoa pra pessoa mesmo, sabe? Agora eu vou dar uma penteadinha na minha sobrancelha. Vou passar um blush também. Agora eu vou passar esse fixador de novo. Vamos ver. Ah, e agora eu passei o contrário, né? Enfim, usei os dois. Na boca eu vou passar só um lip tint, que esse é do Brasil ainda. E é essa a minha maquiagem. É bem facinho, né? É tipo, passa nada, por isso que é um no makeup makeup, porque é quase no makeup mesmo. E eu tenho gostado muito mais desse estilo do que uma coisa mais forte. Não sei o que vocês acham, vocês gostaram? Então, esse é o look final, gente. Antes de acabar o vídeo, hoje com quem eu vou sair eu conheci por aplicativo, mas foi uma história diferente. Eu já contei sobre ele nos stories, nunca falei aqui, mas a gente já tá saindo faz um tempo, fazem quase 6 meses já, então faz um tempinho. E hoje, como nós dois estamos meio ocupados ultimamente, não vai ser tipo um date longo, a gente vai meio que sair pra um café, pra cada um fazer suas coisas, estudar, eu tenho prova essa semana. Então vai ser mais assim, relax. Por isso que eu também tô indo bem. Eu tô indo com essa blusinha e uma calça só porque é tipo uma coisa meio basics. Pelo menos ele sempre coloca muito esforço, assim, quando a gente vai sair. Sempre tem que ser uma atividade pra gente fazer alguma coisa. Não é tipo, ai, vamos no shopping. Ou, ai, vamos, sei lá, fazer uma coisa boring. É sempre tipo, ai, vamos fazer uma coisa, tipo, tem uma atividade. E eu gosto também, adoro fazer coisa que tenha coisa pra fazer, sabe? Não gosto de só sair pra comer. De sair e fazer alguma coisa. Então, e aqui na Coreia, como tem muita coisa pra fazer, é legal. Então, hoje vai ser mais assim, tipo, vamos nessa de vamos sair pra comer, sabe? Mas eu vou ver se eu filmo um pouco. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu tutorialzinho de maquiagem de hoje. E é isso, obrigada por assistir até aqui. Beijo, tchau!